Diz o verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. E aqui vem o ponto. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. O famoso 666. O que é esse 666? Bom, a gente tem um caminho de interpretação muito tranquilo aqui. Primeiro, veja só o seguinte. O que é esse negócio de calcular um número? Literalmente, no grego, se eu lembro de cor, é epipsepsia, que traduz do hebraico gematria, que é uma técnica de somar as letras do nome de alguém para chegar a um número. Isso era muito comum naquele tempo, existiam inscrições que dizia eu amo aquele cujo número é 545, era uma forma encriptada de dizer algumas coisas, você somava as letras do nome, então você chegava no número. Aqui ele está fazendo isso, somando as letras do nome e chegando em um número. Iago, então o que ele está dizendo é que este anticristo, esse espírito que se manifestaria no futuro, que iria controlar a possibilidade de todos comprar e vender, que ia obrigar a adoração, marcaria os homens com algo, com um tipo de símbolo que levaria a este número. Existe uma marca da besta, que não é necessariamente 666, tá? Porque essa marca é o seu nome ou o número do seu nome. Então dá para ser o número ou o nome. E o número é 666. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar as letras do nome do pessoal. Se der 666, então é o anticristo. Bom, claro, a gematria faz isso. Iago, fizeram isso com Nero? Tentaram fazer. Nero Kaiser, somado, não dá 666. Não dá. Você pode fazer de tudo para chegar em 666 e não chega em 666. Iago, isso é numerologia? Não, você não está tentando prever nada através de números. Você está simplesmente criando uma forma encriptada de falar o nome de alguém. 666. Nero não cabe, os papas não cabem, o Macron não cabe, o Trump não cabe. Nunca um líder de relevância mundial teve os seus números de nomes somados que dessem realmente 666. Tá bom? Iago, então quem é? Bom, ainda não apareceu. Então ainda não sabemos quem é. Lembre, esse é um texto futuro. Então no futuro surgirá esse líder mundial, cujo nome somado às suas letras dará 666, e ele manifestará o seu poder e autoridade futuramente. Quando a gente tentar aplicar o passado, a gente não encontra nenhum líder mundial que se adeque a isso. Até porque nós não temos nenhum líder mundial que haja dessa absurda forma. Tá? Agora, como é que eu sei disso? Eu sei disso sabendo grego, olhando o número das palavras no grego, das letras no grego, entendendo o que é uma gematria para os gregos e aplicando isso na leitura bíblica. Se eu não tenho nenhuma intimidade com a cultura grega, com pelo menos o alfabeto grego, veja, você precisa saber pelo menos o alfabeto grego para você poder fazer esse tipo de trabalho. Agora, muita gente que nunca leu grego na vida, não sabe nem quais são o som das letras em grego, fica tentando fazer esse trabalho de gematria para descobrir quem é quem, e aparece descobrir quem é o anticristo. Tá aqui a soma, e comete erros básicos nesse processo de tentar somar alguma coisa. Tá bom? E é muito triste. É muito triste, porque muitas vezes nós somos incapazes de reconhecer a nossa própria incapacidade. E acaba acreditando em pessoas que não sabem do que estão falando, que chegam na internet, vão nos podcasts, falar em nome do que diz a escritura, coisa que com algumas poucas aulas de grego bíblico não precisariam estar passando tanta vergonha nem convencendo pessoas de coisa errada. Tá? E bom, eu quero que você me escute mesmo, com o ouvido bem aberto. Esse é o momento que eu quero que marque a sua vida como cristão. Porque muitos de vocês, não, cara, vamos ser sérios, vocês não conseguem fugir do grego bíblico mais. Você vai no Instagram, tem alguém falando uma coisa de grego bíblico. Você vai ver um sermão na igreja, o pastor diz que no original é assim. Você recebe na sua casa um colega que é de uma seita, de um grupo, ela vai dizer que na verdade na Bíblia é de outro jeito. Não tem mais como fugir disso. Eu quero que você seja convencido hoje que o grego bíblico é uma necessidade importante para a sua vida. É um momento hoje de decisão que te separa do que você é, para onde você pode ir, do que é que você pode se tornar. Bom, gente, em primeiro lugar eu quero começar a falar sobre a opinião dos chamados preteristas, né? Que são aqueles que acreditam que os eventos do Apocalipse aconteceram no passado, tá? E eles afirmam que a marca da besta já foi usada durante o período do imperador romano Nero, tá? Que governou entre 34 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Bom, os preteristas, eles acreditam que a maioria de todas as profecias concernentes ao Apocalipse já se cumpriram, tá? Especialmente nas chamadas guerras judaicas, que aconteceram entre os anos 66 depois de Cristo e terminaram com a invasão do general Tito no ano 70, né? Destruindo Jerusalém. Então, para eles, o anticristo já apareceu no cenário e já foi derrotado por Cristo, tá? Então, para os preteristas, a besta é o Nero. E eles afirmam que a forma grega do nome Nero Kaiser, né, escrito nos caracteres hebreus, soma o número 666. Porque tanto o hebraico quanto o grego, o latim, eles tinham uma disciplina chamada de gematria. E que cada letra tinha um valor numérico. Então, fazendo essas contas para o nome Nero Kaiser, né, o Nero César, daria exatamente o número 666. Esses defensores, eles também dizem que
A perseguição de Nero aos cristãos durou 42 meses, ou os 1260 dias, que corresponde ao período mencionado em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Mas essa visão, gente, ela tem alguns problemas muito sérios para identificar Nero como a besta do Apocalipse. Vamos ver aqui algumas dificuldades desta interpretação e por que eu não acredito de forma alguma que Nero tenha sido o anticristo. Bom, em primeiro lugar, porque o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Isso significa mais de 30 anos depois que Nero começou a reinar, a governar como imperador, tá? Então, não dá para ser ele. Essa é a visão mais dominante da igreja. Tá? Isso desde o segundo século, né, os chamados pais da igreja, eles acreditavam que quem escreveu Apocalipse foi João e por volta do ano 95, mais ou menos no final do período do imperador romano Domiciano, tá? Um homem que perseguiu demais os cristãos. Então, se o Apocalipse foi escrito no ano 95, isso não pode ser Nero, porque foi mais de 30 anos depois que Nero começou a governar. Tá bom? Então isso elimina a visão dos preteristas como uma alternativa viável, tá? E impossibilita, obviamente, Nero como sendo a besta do Apocalipse, ou o anticristo. O segundo motivo, porque também existe uma grande objeção para essa visão de que Nero era o anticristo, afirmar que o Nero era besta, como os preteristas fazem, e usar dos 42 meses que ele teria perseguido os cristãos como a besta mundial, o problema com isso é que no resto do Apocalipse eles consideram todos os números como não literais. O milênio de 1000 anos não são 1000 anos, todos os outros números ali não são literais, mas esse número aqui, 42 meses ou 1260 dias, eles usam como se fossem literais. Então, gente, fica complicado, né? Você interpreta a hora que você quer, a hora que está de acordo com a tua ideia, então é literal. Quando não está de acordo, então não tem 1000 anos, não tem 7 anos de tribulação, nada disso. Então, biblicamente falando, não há nenhuma justificativa para o texto bíblico ser tão inconsistente. Ou seja, no que diz respeito aos números, uma hora é literal, outra hora não é. Não, tudo que está lá na Bíblia tem uma explicação lógica e a gente pode interpretar de uma maneira muito mais literal do que os preteristas interpretam. O terceiro argumento para destruir essa ideia, né, de que dos preteristas, de que o anticristo era o Nero e já aconteceu, é que Nero nunca cumpriu as profecias do anticristo lá de Apocalipse capítulo 13. Eu vou dar alguns exemplos para você. A Bíblia diz que a besta vai dominar o mundo inteiro. Apocalipse 13:8 diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ó, veja, o mundo inteiro. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Império Romano foi grande na época de Nero, mas nem de longe dominou o mundo inteiro. Aliás, a maior parte do mundo não tinha sido descoberto ainda, tá? Existiam povos primitivos, povos antigos, mas Nero nunca teve acesso a eles. O segundo argumento é que a besta vai forçar, gente, as pessoas a assumirem a marca na mão direita e também na testa, para que possam fazer as suas transações comerciais, como comprar ou vender. Isso também está lá em Apocalipse capítulo 13. E o Nero nunca teve marca nenhuma, e ele nunca forçou ninguém para ter marca nenhuma, tá? Outra coisa também, o falso profeta vai levantar uma imagem da besta e forçar que todo mundo a adore. Nunca houve uma imagem do Nero e que fosse obrigado as pessoas a adorá-la, tá? Em quarto lugar, a besta lá de Apocalipse 13, de versículo 1 a 10, vai estar associada ao falso profeta que fará descer fogo do céu e dará fôlego à imagem da besta. Apocalipse 13, de 11 a 18. Nero também nunca fez isso, nunca esteve ligado ao falso profeta, nunca teve uma imagem, tampouco não fez cair fogo do céu. Em quinto lugar, se Nero fosse a besta, por que demoraria quase 1800 anos depois da morte de Nero para que alguém percebesse isso? Ou seja, esta teoria, a chamada teoria preterista, é uma teoria recente, tá? Que foi utilizada e defendida por 4 estudiosos alemães a partir dos anos de 1830. Então, essa visão de que o Apocalipse já aconteceu, que o anticristo já existiu, como tem um monte de gente pregando aí, não caia nessa balela, é mentira, é um entendimento muito errôneo da palavra de Deus. O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte: olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus, e vão colocar pro frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah b'shem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro, e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo. O anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu os judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso
e fala o seguinte, então vamos começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Bill Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do adventismo, ela dá 666, Mandíbula dá todos dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule, no grego ali, é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro, é que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão segui-lo. Ninguém vai poder, falam, quem pode pelejar com ele? E o que nós estamos vendo agora é um mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? Pandemia. A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. O egípcio está usando álcool em gel, o iraniano está usando álcool em gel, o americano está usando álcool em gel, o russo está usando álcool em gel, então Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou. Então é possível as pessoas, essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não só é possível, como ela é um caminho sem volta. Por que está falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. Dinheiro de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não desejo do Rodrigo. Estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar, porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa, cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, uma babá? Internet. Quem tem domínio da internet? Você na internet você pode encontrar o podcast do Inteligência Ilimitada, ou você também pode encontrar uma forma para fazer um coquetel molotov. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não tá na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro tá aí. O terrorismo tá aí e lavam dinheiro. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da bolsa de valores, que é especulativa. Se cair a bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui porque caiu a bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você tá entendendo? Então não tem esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset tá aí, controle a economia, gastos, terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, Islã e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque senão é a marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa da mão, que aquilo é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes.